Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV5, o programa do Sindicato, dois professores de Mogi das Cruzes e região, temporada 2025. Seguro de vida, já pensou em fazer um? Bom, hoje eu trouxe um especialista, Marley Vico, que vai conversar com a gente e explicar para a gente a importância e o que a gente deve saber na hora de decidir ou não fazer um seguro desse tipo. Marley, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu acho que é a primeira vez que eu trago alguém no programa para falar sobre isso. E obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Estar falando com uma classe de tanta importância que os professores, né? Bacana estar falando com vocês. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Eu tenho um amigo de longa data que o pai dele faleceu há mais ou menos uns 7, 8 anos. Ele tinha alguns bens, algumas coisas assim. E apesar de ele ter morrido com uma certa idade já, ele nunca se preocupou em fazer um testamento. Irmãos não vão brigar quando algo acontecer comigo. Eu imagino que tenha sido esse o pensamento dele. Acabou que ele veio a falecer. E esse meu amigo foi quem cuidou dele nos últimos anos de vida. Ele teve problema de Alzheimer, e você sabe que todas as consequências dessa doença que acaba sendo bem triste quando ela vai chegando no seu ponto mais terminal. Acabou que ele faleceu, e aí falou, bom, faleceu, vamos dividir os bens. Ele sempre teve uma boa relação com a irmã dele, mas a partir do momento que o pai dele começou a ficar doente, surgiram algumas questões. E aí, bom, o pai dele faleceu e aí começou uma briga judicial. Quem vai ser o curador? Vamos fazer a divisão do bem, etc. Bom, esse processo se arrastou por 10 anos e encerrou com ele tendo que abrir mão da casa que ele viveu a vida inteira porque não tinha lá porque o pai dele nunca se preocupou em fazer um testamento. O que eu queria dizer é o seguinte: se as pessoas não se preocupam em organizar a sua vida para uma divisão de bens que costuma, a gente sabe que geralmente gera problemas, desculpa a redundância, ao final da vida, por que as pessoas vão se preocupar em fazer um seguro de vida? Você tocou num ponto muito importante hoje mesmo, do nosso ramo de seguro, que é nessa da partilha de bens. O que acontece? Muita gente pensa assim, não, eu estou tranquilo que eu tenho um patrimônio para deixar para meus filhos, então se eu morrer não preciso de seguro porque já vão ter casa, vão ter carro. Mas aí que está o maior problema. O que acontece? Geralmente nessas situações, quando a pessoa não tem um testamento ou não transferiu em vida, não fez uma doação, pelas leis que tem no Brasil, agora também está tendo uma alteração, está piorando, vai ter mais impostos sobre essas partilhas de bens. O que acontece, que eu vejo muito acontecer, muito comum, além desses problemas de divisão, acontece que existe um imposto sobre herança que é alto. E aí, quando a pessoa morre, para fazer todo esse trâmite. Não, 8%. Não é alto. Mas depende do patrimônio, acaba. Porque às vezes o que acontece. Porque tem país aí que é 30%. É assim, não é alto. Não vamos falar que é alto. Não, vamos dizer assim, por exemplo, o cara deixa uma casa de 1 milhão, é 80 mil, vamos dizer assim. Sim. Então, relativamente para quem não tem dinheiro, ele morreu, não deixou nada, só deixou os bens, o seguro entra nessa hora. É a hora que ele faz um seguro, não precisa ser um seguro absurdamente alto. 200, 300 mil, o que vai acontecer com esse dinheiro? Vai servir somente nessa hora difícil de briga, 10 anos, por exemplo. 10 anos que tem um patrimônio e não tem. Foram 10 anos de briga judicial. Assim, acabou a relação entre os irmãos, algo que poderia ter sido evitado se ele tivesse feito esse planejamento. Eu quero dizer, eu imagino que as pessoas não tenham a cultura, pelo menos aqui no Brasil, até porque o imposto não é tão alto assim, desculpa, de fazer esse tipo de planejamento para deixar a herança mesmo para os seus filhos. E se isso seria mais simples de fazer não é feito, eu imagino que a cultura de ter um seguro de vida, ter essa prevenção, de pensar nessa morte enquanto eu estou aqui, deve ser ainda mais complicado, né? A gente, como corretor de seguros, a gente faz esse trabalho, né, de esclarecimento, de ensinamento para as pessoas da importância do seguro de vida. Muitas pessoas acham também que o seguro de vida é só para quando morre. A gente até fala que hoje é proteção familiar, a gente nem fala mais seguro de vida, porque até seu nome é pejorativo. Você fala seguro de vida, a pessoa já nem quer escutar. Aí você fala proteção familiar, porque não deixa de ser proteção para a família toda.
você também pode receber em vida. Você tem cláusulas lá que você tem doenças graves, que você tem um câncer grave, você recebe um dinheiro, você tem invalidez por acidente, e tem seguros resgatáveis. Então você paga, você pode retirar uma parte desse dinheiro. Pode fazer falta lá na frente, você pode ter esse dinheiro guardado. É uma poupança, né? Por isso que a gente tenta mudar o termo para esclarecer. O seguro de vida, ou a proteção familiar, ela é forte no mundo inteiro. É só no Brasil, realmente, que não tem essa Então, cultura. eu imagino que o trabalho de... Porque, assim, eu imagino que em outros lugares onde seja mais comum, a questão é técnica, né? De valores, de proteção e tal. Aqui vocês estão na etapa ainda de ensinar as pessoas o que exatamente elas... Necessidade A de ter necessidade, importância. né? Que a pessoa faz seguro do carro na hora. Quanto que é meu carro? 100 mil. O cara paga 5, 6 mil de seguro. Tá ótimo, estou protegendo um carro, que o brasileiro tanto adora o carro, né? Agora, a vida que tem muito mais valor, é mensurável o valor de uma vida, não faz. Faz seguro da casa, que já é difícil também, mas faz seguro da casa. O patrimônio brasileiro costuma fazer, não é tão difícil, você explica. Agora, a vida de uma seguro de vida ou proteção familiar, as pessoas têm bastante, não é pouca, não é bastante. Você não pode nem começar a falar, pessoas já, apesar que, dos tempos para cá, com a Covid, com todas essas mortes que tiveram na Covid, as pessoas já estão vendo com um pouco diferente. Então, assim, vamos dizer que melhorou, até para falar sobre isso, hoje a pessoa já até escuta, e alguns estão fazendo sim. Mas é um trabalho a mais médio prazo ainda, para esclarecer totalmente, a pessoa entender a necessidade disso, até porque a família o nosso maior patrimônio é a família, né? E a gente não quer deixar, você quer tudo para o seu filho hoje, você não quer deixar nada quando morrer, aí que você tem que ter alguma coisa para eles continuarem. O que define o que é um bom seguro e um seguro não tão bom assim? A gente trabalha hoje com os bancos digitais, os aplicativos, vira e mexe eu recebo uma proposta de seguro de vida com valor, assim, sei lá, R$10, R$15. Isso os valores são esses mesmos? Esse seria um bom seguro? Explica pra gente esses meandros aí. Não, legal, bem, boa pergunta. Com certeza não é, porque um valor desse deve ser assim, vamos dizer, 10 mil em caso de morte. No máximo, só morte. Tem uma coisa que você vai deixar 10 mil, não vai ser um negócio que vai ser proveitoso para a família resolver algum problema financeiro. Existe todo um cálculo em cima de um seguro de vida para você chegar a um valor de cobertura interessante. A gente tem que colocar o que você tem de patrimônio hoje, porque numa futura, uma possível morte vai ter esses custos de transferência, de herança, então tem que ter um valor que cubra esses custos. Tem um valor também, existe um prazo para a família se organizar financeiramente. Então você é o provedor, você tem um X que você ganha por mês, e X despesas. A gente tem que calcular, em cima de uns 3 a 5 anos, em média, o quanto essa família vai precisar ter em dinheiro para poder se manter sem você, sem o provedor da família. Entendi. Então é tudo feito um cálculo. Então se a gente pega a idade da pessoa, quanto ela ganha, o padrão da família, o patrimônio que ela tem, para fazer um cálculo bem preciso, para não faltar, nem a pessoa pagar demais e também acabar se apertando para pagar o seguro, e nem que falte uma eventual morte. Então a gente faz esse tipo de cálculo. Com certeza esse seguro de cartão de crédito, tem até a conta de luz que tem o seguro. Só para, mesmo para eles cobrarem. Então eles cobram R$10 em 1 milhão de pessoas, não é nada mais juntando, mas para a pessoa mesmo não vai resolver nada. A família, né? Que vai ficar, não vai, 10 mil, 15 mil. Agora, quem não tem um patrimônio, a gente vive num país muito desigual. Mas tem filho pequeno e tal, tem uma preocupação nesse sentido. Também faz sentido ter um seguro para... Exato, até por causa dessa conta que eu te falei, né? Vamos dizer que é uma família média, aí, classe média, média baixa, tem uns 55 a 10 mil. Se a gente tem que fazer um cálculo, que todo mês, durante um ano, tem que ter essa verba para a família se manter. Comida, escola, condução. Então, a gente faz um cálculo em cima disso, vamos juntar uns 5 anos. Então, uma família que se mantém com 5 vezes 12, vezes 5 anos. Seria mais ou menos 300 mil. Consigo nesse valor, a família pegar esse dinheiro e conseguir se manter até a viúva ou o viúvo começar a trabalhar, até os filhos crescerem um pouquinho. Então, tem esse cálculo para a pessoa poder... Então, é importante para todo mundo, para quem tem bens, para quem não tem. Então, o seguro é importante. Acho que hoje, eu considero um dos mais importantes. É que a visão do brasileiro não teria essa visão, porque o brasileiro é imediatista, né? Não, meu carro está lá fora, minha casa, então eles querem fazer seguro daquilo que eles têm medo de perder.
Mas eles não pensam que a ausência deles pode ser muito grave para uma família, né? Não só a parte de carinho, da presença, mas a parte financeira conta bastante. Né? Eu acabei te atropelando um pouco. É, eu te perguntei, o que é que define um bom seguro de um seguro ruim? Você já eliminou esses que a gente Sim. recebe na conta, nem sabia que tinha na conta de luz, mas esses Então. você já eliminou. Mas dos seguros padrão, vamos dizer assim, como que a gente escolhe? Porque tem várias ofertas aí, né? E para quem não entende do assunto, porque uma coisa que eu aprendi é que você precisa ter um médico de confiança, você precisa ter um farmacêutico de confiança, você precisa ter um corretor de confiança, né? Boa. Mas tem gente que não tem. O farmacêutico com certeza tem, o médico às vezes nem tanto, e corretor mais difícil ainda. Então, assim, o que é que a gente precisa ficar atento para escolher um bom seguro e, às vezes, um bom corretor também? Hoje realmente o nosso papel como corretor mudou bastante. A gente virou um consultor para vários assuntos, nem só de seguro, porque a gente tem uma relação com o cliente muito próxima. Vai trocar de carro, ele pergunta se o carro é bom. É um mecânico de confiança também precisa ter. Isso, boa. E sempre estão perguntando para a gente vários assuntos, até extra seguro, se o investimento é bom, se comprar tal coisa não é bom. Então, o corretor hoje realmente conquistou um espaço que não existia, que é esse consultor. A gente hoje, por exemplo, a gente não tem só o seguro. Hoje tem investimento, a gente tem consórcio, financiamento, tem os seguros gerais, então, o seguro patrimonial, que é casa, carro, empresa, e tem os seguros pessoais, que é a vida, tem previdência, tem saúde. Então, e o corretor de confiança é importantíssimo, porque existem N seguradores. Qual que é melhor, qual que é pior, qual que tem melhor custo. Então, o corretor de confiança, com certeza, vai querer vender o melhor para vender sempre. A gente nunca, o corretor que realmente sabe trabalhar e trabalha direitinho, ele vai pegar o quê? Melhor custo-benefício, menor preço e o melhor resultado para ele. Então, não vou pegar um seguro de vida, você tem 30 anos, eu vou ganhar R$500 de você por mês para uma proteção de 100 mil. Não, vou tentar vender. Você paga uma prestação justa, o mais próximo do que você possa pagar dentro do seu orçamento e o maior resultado possível. Ó, esse aqui vai te dar 500 mil, vai dar para sua família 500 mil em caso de morte. Não vou te vender um seguro que vai deixar 10, 20, 30. Não, vou procurar sempre um resultado final máximo. Não só de vida, como de carro. É o que dá vida longa ao corretor. Eu estou há 30 anos no mercado. Porque a gente sempre teve esse tratamento com o cliente. A confiança. Então ele chega para mim e fala, mas qual que é o melhor? Esse. Ele não cota fora, não pergunta mais nada, não quer ver outros resultados. Fala, mas me apresenta o melhor. Então hoje a gente faz assim, a gente apresenta para ele o melhor. E o que é o melhor? O custo-benefício. O melhor para ele é pagar um preço justo, que ele possa, dentro do orçamento, que tenha o melhor resultado. Por exemplo, vou fazer um seguro de carro. Eu vou colocar uma franquia baixa para ele. Se bater, ele não tem que pagar muito. Eu vou colocar um carro reserva legal para ele. Não vou colocar coberturas absurdas. 100 dias de carro reserva. Terceiro de 1 milhão. Não. Vamos colocar para ele pagar muito e não precisar. Então a gente pega uma média. Faz um seguro terceiro com 300 mil. Se você pegar um outro carro. Faz uma franquia reduzida. Faz 30 dias de carro reserva, que é suficiente para o seu carro de uma oficina ficar pronto. Então a gente tenta alinhar as coberturas com a necessidade dele. Se ele tiver, por exemplo, usar o carro para trabalho, a gente precisa fazer um seguro que garanta o carro reserva melhor para ele, que ele consiga ficar mais tempo. Então tem que ir adequando. A gente vender muita cobertura para ele pagar caro ou ganhar mais. Não, vamos fazer uma coisa bacana para ele pagar o justo, mas quando precisar, ele ter o que ele precisa. Isso aí é difícil, né? Qualquer lugar, você vai no banco fazer. O banco não está preocupado, não sabe? Isso é um número para o banco. Ele vai querer empurrar o seguro mais caro, porque o gerente tem que bater meta. E cobertura mínima. Daí você bate no carro, você tem cobertura de 50 mil para terceiro. Hoje, qualquer carro, hoje assim, mais zero é acima de 50. Aí você bate no carro de 100 existe carro de 50 mil mais ou menos. Mais usadinho, né? Mas seguros funcionam parecidos com o plano de saúde? Plano de saúde, assim, a partir do momento que você vai ficando mais velho, o seguro vai ficando mais caro. O seguro de vida funciona da mesma forma? Isso, existe uma seguro saúde, né? Você falou. Não, plano de saúde. Plano de saúde. Então, plano de saúde, sim, existe isso aí também. Existe até, mas chega uma hora que você não consegue mais fazer. Sim. Por isso você não pode esperar muito envelhecer para fazer o plano, vai ficando cada vez mais difícil. E a mesma coisa com o seguro de carro, vai chegando uma hora que a seguradora não aceita mais. Existem algumas seguradoras, uma Surrai, uma seguradora específica para uns carrinhos mais velhos, mas só tem ela. Agora,
Por que isso aí? Porque a peça fica mais cara e a seguradora não pode pegar a peça no paralelo, não pode pegar a peça usada. Então a peça nova vai rareando, vai encarecendo, então a seguradora não quer mais pegar. Mesma coisa para a pessoa. A gente vai ficando com mais idade, a probabilidade de ter doença é maior. Então o seguro já começa a encarecer muito mais e ser mais criteriosa, né? Tem até, você faz até consulta com o médico em alguns casos, da idade, você tem que consultar com o médico da seguradora. Sim. Então tem essa semelhança com a idade e com a saúde, seguro saúde e seguro de carro. E como que funciona assim? Aconteceu alguma coisa, a minha família liga para quem? Eu ligo para a seguradora. Você ainda mantém um contato com seus clientes ao longo do relacionamento ou você vende e aí encerra? Como é que funciona isso? Acho que o grande diferencial que faz a carreira do corretor ser forte e duradoura é esse atendimento, pessoal. Porque o cliente geralmente não quer ligar para um número e ficar falando, meu CPF é tal, tal, eu sou fulano de tal. Não, os clientes gostam muito desse atendimento pessoal, gostam muito e com razão, porque, Marlon, que é o Joaquim aqui, bati o carro, meu filho está aqui, você pode me ajudar. Então, assim, eles querem esse tipo de atendimento. É esse que faz a diferença. Porque senão eles não precisariam do corretor, faria direto com a seguradora. Porque a seguradora, quando você ligar, você é um número. Sim. Mas quando ela liga para o corretor, a gente sabe quem é a pessoa, a gente sabe da urgência dela, a necessidade. De repente, já tive caso de eu pegar o carro e atender, estou aqui com a mulher doente, bati o carro, você não pode vir me ajudar, ficar aqui enquanto eu corro com a minha mulher? Já fiz isso. Tem pessoas também que trabalham comigo, eu tenho uma equipe hoje que faz isso, precisa correr lá tem um cara com moto, tem um cara com carro. Então a gente faz esse atendimento pessoal. Porque às vezes a seguradora demora dependendo, até 2 horas para chegar no local. Então às vezes você tem que dar uma assistência, tá ali no lugar da pessoa para poder fazer algum atendimento, alguma coisa. Então você fica lá, espera o guincho. Assim, eu já fiz muito isso no começo da carreira. Hoje, graças a Deus também, que tenho atendimento 24 horas no meu celular. A gente tem pessoas de plantão. Então, a gente recebeu aqui no programa, há uns meses, um médico que ele psicólogo, né, que trabalha com pacientes de câncer, né, pacientes oncológicos e tal, muitos pacientes terminais e tal. Inclusive tem uma casa aqui em Mogi que acolhe pacientes, acolhe as famílias, etc. O programa está disponível aqui, eu recomendo as pessoas assistirem, é um programa bem legal. E ele falou que uma das questões é essa, de que você recebe o diagnóstico, aí muitas vezes tem todo um trâmite para você conseguir o benefício do governo, para ajudar a se manter, porque você é afastado do trabalho, e aí tem a questão depois da cura de voltar ao trabalho, tem toda uma questão financeira, além da questão da doença em si, além de todas as questões psicológicas que esse tipo de diagnóstico traz para o paciente e para a família. Você falou que quando se trata de seguro de vida também tem essa questão do diagnóstico de doença. Como é que funciona dessa forma? Eu recebi meu diagnóstico e aí eu ligo para a seguradora. Como é que é esse? São doenças graves, tá? São doenças assim, já terminais, câncer, como você falou. E muitas vezes você precisa de um dinheiro até para manter um estado, né, de confortável, né, no hospital. Sim. Então, vai sempre falar com o corretor. A seguradora vai analisar caso a caso, né? Não é que ficou doente vai receber, não. Tem todas umas condições gerais que a gente na contratação passa para o cliente. Essa doença é grave, tem que ser tais doenças, tem uma lista de doenças, tem realmente estar em estado grave. E a gente vai fazer todo o atendimento, mandar os laudos médicos e a seguradora vai ter um valor estipulado, tipo 100 mil. A seguradora vai te mandar 100 mil para você poder adiantar no tratamento, poder tentar salvar e também ter mais conforto nessa hora também. Existe também uma cobertura de DIT também, né, quando a pessoa também diárias, capacidade temporária. Também muito bom para o profissional autônomo que não tem INSS, então ela paga uma diária para a pessoa quando está internada. Então, se a pessoa vai ficar 100 dias no hospital, a cobertura dele é R$200 por dia, vai pagar todo dia R$200 para ele poder. Ele não vai estar recebendo, né, pelo médico, dentista, que precisa trabalhar para receber. Então, tem esse DIT também. E esse trâmite é demorado? Não, é rapidinho. Né? A seguradora tem uma equipe boa para isso, não a corretora também tem, mas a seguradora já sabe da necessidade. É coisa muito rápida. Mandou o laudo, a seguradora analisa o mais rápido possível. Eles têm um lado muito humano.
Eles analisam muito a situação da pessoa, isso aí é bacana também. E a gente passa também para a seguradora essa urgência, ó, fulano está lá, nosso cliente está numa emergência, a gente precisa de uma ajuda rápida, eles se movem rapidinho, então a gente também tem que passar esse sentido de urgência. É outro trabalho do corretor. A gente tem que transmitir para a seguradora a necessidade do cliente. Você trabalha só com seguros? Sim, eu tenho algumas outras empresas, mas o meu ramo principal é o seguro. Porque assim, seguro imobiliário... Ah, sim, seguro fiança, que a gente Aham. chama, né, que é quando a pessoa não precisa vai não ter fiador, hoje é muito usado, muito. Seguro fiança. Aí tem seguro viagem também, muito usado hoje, que é importantíssimo, porque lá nos Estados Unidos, uma gripe é $2.000, $3.000. O seguro que vende no cartão, o seguro viagem que vende no cartão, também é igual ao de vida? Também não funciona muito? Né, não, até que tem uns cartão black também, Uhum. tem um seguro viagem legal. Mas é bom complementar, tem que ver as coberturas, que ele varia muito do cartão. Porque lá a gente estuda, o seguro viagem tem muitas coberturas, né? Fiz um agora, ele quis $100.000 por causa de hospital. Uhum. Então tem pessoas que são mais precavidas, falam, não, tem mais receio, ou já ouviu falar de algum caso. Geralmente quem passou, ouviu falar, pessoas próximas que passaram, são pessoas são mais prevenidas. Uhum. Elas gostam de uma cobertura maior. Geralmente quem nunca precisou, nunca ouviu falar, não, põe aí $10.000, $5.000, do cartão tá bom. Mas as pessoas que conhecem mais e passam por situações, e sabem o que é você precisar e não ter, ou ter que pagar do bolso. Tem gente que paga, lá não tem moleza, né? Nos Estados Unidos internou, pagou, lá não tem conversa. É coisa assim, um dia $10.000. É isso. A Europa também é caríssimo, então o seguro viagem é essencial. Então a gente tem que dar essa visão para o cliente. O cliente muitas vezes, vou viajar, mas você fez o seguro? Não fiz. Mas pensa se você cai doente. E não é nada absurdo, né? Dentro do orçamento vai ser 1.000, 1.500, depende da família, depende dos planos, tem até de 1.000, abaixo de 1.000. Uhum. Depende da Europa, é mais barato. Então tem várias situações que muitas vezes a pessoa não consulta, não faz porque não imagina o custo. A pessoa já imagina, nossa, vai ser 10.000. Não, o seguro não é caro. Caro é você não ter o seguro e precisar. Isso é caro. Entendi. Continuando nessa questão do seguro viagem, quando você vai fazer o seu pacote de viagem lá, vai lá conversar com o seu agente de viagem na agência, eles oferecem um seguro. Sempre. E aí, se a pessoa não se sente confortável e quer um complemento, como você falou, ela pega esse seguro viagem, leva para você analisar, e você fala, ó, esse aqui tá ok, ou precisa disso, daquilo, também tem isso? Tem. Nosso papel também é esse. Se a empresa oferecer, for uma empresa boa, a seguradora da viagem for boa, tiver um preço justo, a gente também fala, eu também não vou falar para o cliente, não é bom. Não, realmente é bom, pode fazer. Então a gente também faz isso, esse tipo de assessoria. Uhum. Não só para o seguro viagem, mas vários seguros que acontecem, né? Porque hoje o seguro tem bastante pessoa, não só agência, mas vários lugares que oferecem, a gente tenta ser o mais sincero possível para realmente falar a verdade para ele. Falar, esse seguro aqui é bom, fecha. Se não for uma empresa não confiável e cobertura baixa, fala, não, deixa eu te apresentar um orçamento, aí você compara e se quiser fazer com a gente, né, deixa bem à vontade. Mas toda agência de viagem hoje oferece. Você também vende imóveis, não? Corretor de imóveis não. Imobiliário. Né? Imobiliário, isso. Não, a gente tem o seguro fiança, tem o seguro da casa, tem o seguro obrigatório de contrato de incêndio, né? Então, quando o cara faz um contrato de aluguel, tem que ter o seguro de incêndio. Então, a gente tem esse seguro próprio para esse tipo de contrato de aluguel. Mas é o fiança que é o nosso grande carro-chefe. A gente tem algumas parcerias com a imobiliária que passam para nós o seguro fiança. Como que é a carreira de corretor aqui no Brasil? Dá para ficar milionário, igual a gente vê nos Estados Unidos, lá que tem uns que até tem programa de TV? Dá, se milionário não. Assim, dá para ter uma vida estável, né? Hoje o mercado profissional de seguro é muito grande, né? Então, assim, ajudou muitas pessoas, muito mesmo. Acho que se não fosse hoje o mercado de seguro, acho que estava muito mais difícil. Porque a gente consegue gerar emprego. Por exemplo, na minha corretora, direto e indireto, são 15 pessoas. Então, são 15 pessoas, 15 famílias que estão ali, dependendo do meu serviço, né, para sustentar. Então, você pega vários corretores. Hoje, acho que no Emoji deve ter uns 400, 500. Então, você pega esse micro-universo, são 15 pessoas que estariam, talvez, desempregadas, mais os funcionários. Então, assim, realmente dá para você manter o sistema funcionando bonitinho, você tem uma renda tranquila, mas você depende de comissão. Então, é luta diária, né? Você tem que estar sempre renovando, sempre
O cliente sempre tem opção de cotar, então a gente tem que estar sempre trabalhando, não dá para sossegar, né? Não dá para você falar, tô bem, vou parar. Não, você está sempre buscando crescer, Mas mais. a carreira tem gente que escolhe esta profissão, quero ser corretor e... Eu acho que atualmente pode até acontecer, mas antigamente era muito mais difícil, né? Quando eu comecei, eu era bancário, trabalhei no Banco do Estado de São Paulo. Aí quando o Banco do Estado de São Paulo teve um problema e quebrou, né? Foi vendido para o Santander, eu resolvi parar, não queria mais continuar. Aí o bancário sabe fazer, é vender seguro. A gente sempre vende seguro dentro da agência. Eu falei, vou vender seguro fora. Foi quando eu comecei, isso faz tempo já. Foi em 96, 97. Então, quer dizer, nunca pensei, nunca imaginei vender seguro. Nem se falava na época de corretor de seguro, eu nem sabia o que era isso. Eu fui saber depois que, com o tempo, esse banco, quando trabalhava, vendia seguro lá dentro, que tinha um ou outro corretor em Mogi. Tinha 2, 3 corretores em Mogi. Então, quando eu comecei, era poucas pessoas. Então, ninguém falava em ser corretor. Durante muito tempo foi assim, bancário, perdi emprego. O que eu vou fazer? Aí já ficar sabendo, o Miner vende seguro. Então, assim, eu acho que só do meu exemplo, formaram-se muitos corretores, muitos mesmo. Muitos que já trabalham para mim, viraram corretor, e muitos viram Miner corretor, mas vou dizer para você, uma boa parcela. Porque eu sou das antigas mesmo, comecei lá atrás, quando eu não tinha computador. O computador até tinha, mas era raro, e você não tinha internet, era muito mais difícil. Não tinha celular, não tinha. Então, na minha época, era muito mais difícil. Só que eu servi de exemplo para muita gente. Eu acho que hoje as pessoas até veem, porque, como eu falei, é um ramo legal, porque você tem sua carteira, você trata com pessoas. É bacana você pagar uma indenização para a pessoa, que às vezes nem esperava, às vezes morre o provedor da família. Você liga para a esposa, eu sei que é um momento difícil, mas ele deixou um seguro aqui comigo, a gente quer te atender, sabe, assim, você está trazendo um alento para a família. Então, assim, é bacana, é uma profissão que você ajuda as pessoas. Por isso que é importante o corretor trabalhar certo, falar a verdade, porque nessa hora você é recompensado pelo seu cliente estar bem. Você se sente bem também podendo ajudar. Então é uma profissão de ajuda. Você sendo honesto, trabalhando certinho, você está fazendo bem também. Está ajudando a sociedade. Olha, não sei nem quantos milhões eu já dei de indenização devolvida. Cara, eu perdi a conta. Acho que passa de 40, 50 milhões que eu já paguei através da minha corretora de indenização. Caramba. É uma coisa absurda. É carro roubado, casa incendiada, são vidas perdidas, infelizmente, seguro transporte. Então, se somar tudo, deve estar passando dos 40 milhões fácil, só de indenização. Então, é 40, 50 milhões que não estaria hoje no mercado. Então, são 50 milhões que ajudaram famílias, que deram proventos para famílias. Então, isso é bem bacana. Muito, muito legal. Antes de começar a gravar, eu estava conversando com o Henrique, que é o nosso cinegrafista. Se a imagem ficar boa ou ficar ruim, a culpa é dele. Se a entrevista é boa ou ruim também, a culpa é dele. Não tem nada a ver com isso. Estava falando sobre seguros e proteção veicular. E eu, como não dirijo, eu não faço a menor ideia do que se trata. E aí eu perguntei para você, mas é bom ou ruim a proteção veicular? Você primeiro falou, depende. Explica para as pessoas aí quando que é uma boa opção ter a proteção veicular ou é sempre melhor ter o seguro? Com certeza eu vou indicar sempre o seguro. Mas, assim, você sabe que o mercado do Brasil também tem muito carro que a seguradora não aceita. Da idade, depende do carro transformado, tem carro rebaixado, tem vários tipos de carro de leilão, que a seguradora acaba não aceitando. Então, a proteção veicular veio para atender esse nicho de mercado. A proteção veicular cobre o que exatamente? É tipo um seguro mesmo, só que assim, a diferença é que ela não é regulamentada. Por exemplo, todas as seguradoras têm a SUSEP, fala assim, a lei do seguro é assim, vocês têm que seguir. A proteção veicular não tem a lei regulamentando. Então, o que eles fazem? Vou fazer de tal jeito. Entendi. Então, eu vou pagar 50% do seu carro. Se roubar, você topa? Se você souber isso e topar, tudo bem. Ela tem que ser clara para falar as condições. Existem condições gerais diferentes do seguro. É totalmente diferente. Como ela não segue nenhuma regra de seguradora, ela pode fazer a regra dela. Muita gente faz e não lê o contrato. Isso é vendido por corretores também? A SUSEP abriu mercado para algumas operadoras de seguro, proteção veicular. Está começando a permitir. Eu não trabalho ainda, não sei o que eu vou fazer, pode ser, vamos aguardar. Está sendo regulamentado pela SUSEP. Mas o que vai acontecer? Pode ser que aumente o preço, pode ser que seja... Aí sim, tudo bem, porque com a SUSEP tomando conta, a gente sabe que tem uma garantia. Porque a proteção veicular, por exemplo, se quebrar,
quem vai garantir o recebimento? No seguro, se uma seguradora quebrar, a outra absorve os riscos e pega a seguradora para ela. Na proteção veicular, se quebrar, não tem nada regulamentando. O cara pode ir embora, falar, quebrei, tchau para vocês, cada um com seu problema. Você trabalhou em banco, você sabe que no caso dos bancos, e teve até a questão agora do Banco Master, né? Tem Sim. o Fundo Garantidor de Crédito que cobre até um determinado valor os correntistas para as pessoas que têm fundos naquele banco. Existe algo parecido com as seguradoras ou não? Não. Esse fundo garantidor, inclusive, é feito pelos próprios Pelos bancos. próprios bancos e tal. Porque você falou, uma seguradora quebra, a outra absorve. Mas por que essa outra absorve? É pela mesma regra que tem nos bancos, né? O Banco Central faz essa regra lá e a SUSEP faz essa regra aqui. A seguradora, para virar uma seguradora, tem que ter milhões guardado, reservado dentro de um depósito judicial. Tá lá, vai 500 milhões. Vou montar uma seguradora. Põe 500 milhões aqui, que se você quebrar, a gente vai usar os 500 milhões. Entendi. Como se fosse esse fundo. Esse fundo. A proteção veicular não existe essa garantia. Ela não tem garantia nenhuma. Então, se ela quebrar... Claro, existem empresas sérias, eu conheço empresas sérias de proteção veicular. Então, o que a gente aconselha? Você quer fazer proteção veicular porque o preço está melhor? Vai no Reclame Aqui, lê as reclamações. Se tiver muita, vê se respondeu. É normal ter reclamação. Claro. A seguradora tem várias. Se entrar na Porto, vai ter, na Bradesco. É normal ter alguma coisa que naquele momento deu um erro. Mas se respondeu, se resolveu. Então, o conselho que eu dou, pega o nome, vai no Reclame Aqui, vê quais são as reclamações e vê se ela respondeu, vê se ela resolveu. Se não, não faça. Se começar a ter muita reclamação e tá no vermelho ali sem responder, é porque o negócio está acontecendo. A mãe do meu filho, ela teve um acidente de carro da seguinte forma. O carro dela estava estacionado, um ônibus estava descendo a rua, perdeu o controle e bateu no carro dela e em vários carros e deu perda total. Assim. Era uma descida. Mogi mesmo. Não, isso foi em São Paulo. Infelizmente ninguém se machucou, mas tinham vários carros estacionados numa praça lá e fez um estrago. E aí, não, tudo bem que a empresa de ônibus tem seguro, as pessoas que foram afetadas entraram no processo para receber e tal. Passou um mês, passou 2 meses e nada do seguro ou da proteção veicular, não vou saber, então nesse detalhe para te falar, ressarciu o motorista. Ela precisava do carro, ela tinha o seguro do carro dela. E aí ela conversou com a seguradora do carro dela e, sei lá, em 20 dias, um mês, já estava resolvido a questão do carro dela e as outras pessoas ficaram lá esperando resolver. Essa demora é normal? No caso dela, ela tinha seguro. Essa agilidade foi porque ela tinha seguro. Se fosse uma proteção veicular, talvez demorasse um pouco mais. Eu não estou entrando no juízo de valor do que é melhor ou do que é pior. Estou aí falando de uma necessidade que ela tinha, que era precisar do carro o mais urgente possível. Isso também tem que ser avaliado na hora de você fazer essa escolha? Sim, porque o que acontece? Muita gente fala, eu não tenho dinheiro, quero ter alguma coisa que me garanta, não importa. Às vezes é melhor você ter uma má proteção, uma coisa que não seja proteção nenhuma, né? Porque pelo menos você tem com quem brigar. Agora, empresa de ônibus é complicado. Eu sempre atendo clientes meus que empresas bateram. Eles falam que tem seguro, mas a gente nunca sabe, porque eles sempre tem essa demora, eles sempre vão postergando. Então é meio prático. Então ela deu sorte nesse porque muitas vezes eles falam que tem, não tem, então, mas é um jeito de economizar até, né? Fazer de todos os ônibus é complicado, porque você tem que ter um seguro, aí ela só paga a franquia e processa sobre a franquia. Então, pagou lá 3 mil de franquia, pega esse valor e vai lá na empresa de ônibus. Vocês não vão pagar, eu vou processar. Então, pelo menos ela zera o prejuízo dela. O seguro paga uma parte. Melhor do que ela cobrar os 20, 30 mil e pagar do bolso e depois ter que ir atrás. Sim. No caso dela, ela deu essa sorte. Eu não sei se as outras pessoas lá conseguiram resolver caso a caso. Tão facilmente. Mas uma coisa que no Brasil, lá do exterior, tem muito, que é obrigatório, é seguro para terceiro. Você não tira o carro da concessionária se não tiver seguro para terceiro. O seguro mais importante hoje é para terceiro. Porque você está. Quando você bate um carro do outro, você está prejudicando outra pessoa. Se você estraga seu carro, tudo bem, você vai lá, se vira, arruma. Mas agora você bate no carro do outro, você tem a obrigação de arrumar, você errou. Você não pode deixar a pessoa sem assistência. E lá fora é assim, você quer ter o carro, você vai ter seguro para terceiro. Aqui não é assim? Não, aqui não é. Sem o DPVAT, não sei nem como é que está isso mais. Que era obrigatório se matasse alguém, eu acompanho porque é coisa pública, né? A gente trabalha só com privado. Mas tinha que ser, porque você quer ter um carro, tem que ter a responsabilidade com esse carro. Você
pode matar uma pessoa, você pode alejar, você pode bater no carro do outro. E a pessoa, geralmente, acontece isso, fala, ó, cada um com seu prejuízo. Mas não é certo. Se você bateu, você foi o culpado, que a pessoa tem de culpa se está parado e você bateu nele. Então, para não ter esse problema, se tivesse o seguro para terceiro obrigatório, ia ter muito menos briga e as pessoas iam andar muito mais tranquilas, porque teria uma garantia, né? E lá fora, se você não tiver, nos Estados Unidos, por exemplo, você é preso. Se você bater, não tiver apólice terceiro, você é preso. Então, aí o cara faz na hora. Hein? Então, tem essa diferença, né? Se você tivesse que indicar um seguro para a pessoa ter, qual seguro você indicaria? Olha, assim, para a pessoa, o seguro-saúde é importantíssimo, né? Porque só quem precisa e não consegue atendimento, por algum motivo, não vou entrar em questão de saúde pública, mas é assim, a demora é crucial no tratamento. Né? Então, o seguro-saúde te dá essa agilidade para você ser atendido, você tem pra onde correr, você tem alguém para correr. Se você não tiver o seguro-saúde hoje... Seguro-saúde é a mesma coisa que o plano de saúde? É a mesma coisa. Ah, tá. É que o seguro-saúde é das seguradoras, né? Então só muda porque é a seguradora que administra, né? Mas é um plano administrado pelas seguradoras. E para a família é proteção familiar, né? É um seguro que poucas pessoas dão valor, né? Porque as pessoas nunca acham que vão morrer, né? Mas para quem ama seus filhos e ama sua esposa, eu acho que é um gesto de carinho você deixar esse dinheiro. Você fica tranquilo. Fala, se eu morrer, eu sei que eles vão estar assistindo. Então, para mim, hoje o saúde vende bem. Então, saúde hoje, pela necessidade, a pessoa tem a visão de saúde hoje. Muita gente faz, mas muita mesmo, o plano privado, né? Agora, a vida já é mais difícil. Carro também sai bem. Então, assim, o brasileiro está tendo uma visão boa de seguro hoje. Mas ainda tem muito o que fazer. Como que é a prospecção de cliente para você? É muita indicação ainda? Eu já tive uma experiência curiosa. Eu estava saindo do metrô e uma corretora me abordou para falar de um seguro imobiliário para mim. Eu falei, olha, eu não estou interessado agora. Ela falou, mas pega aqui o meu cartão, entre em contato, tal, vamos conversar. E aí eu achei a abordagem dela interessante. Depois até mandei uma mensagem, a gente trocou algumas informações, assim, eu achei a abordagem interessante. Mas é uma forma, eu imagino que... mas é comum esse tipo de abordagem ou quando a gente já está no estágio, que eu imagino que você já seja bem conhecido aqui na região, é mais por indicação? Ah, sim. Eu sou da antigamente. Antigamente a gente chamava de corretor pastinha. Então, por quê? Porque você ganhava pastinha na mão, ia lá nas empresas, nas residências, até na prefeitura foi muito, abria a pastinha e mostrava os documentos, tem seguro desse. Então eu era muito mais olho no olho. Então até hoje ainda a gente usa bastante, não no cliente, mas graças a Deus pelo conhecimento que eu tive através dessa pastinha minha. Então hoje tem uma indicação. Agora mudou muito, né? Hoje é a internet, né? Eu já fiz panfletagem, já fiz várias coisas antigamente que era mais fácil. Isso aqui realmente é mais difícil. Difícil de ver, eu realmente não vejo. Mogi também é proibido, panfletagem, mas é difícil de ouvir. Estou ouvindo agora. Hoje o pessoal usa muito internet, né? Olha, eu nem sei se é algo proibido ou não. Você vê com a abordagem no Brasil, aqui Mogi tem uma lei que proíbe. Você não vê, né? Você não vê falar. É verdade. Tem uma lei lá em São Paulo liberado. O corretor de São Paulo ele é muito mais ousado que a gente. A gente aqui no interior, vamos dizer, interior, a gente é mais tranquilo, né? Quanto a isso. Porque lá não tem olho a olho, não tem um vizinho, a gente conhece quase todo mundo, né? Então lá eles são mais ousados. Então realmente essa é a diferença. Aqui Mogi é muito mais o boca a boca, mas vale muito mesmo. Porque a pessoa quando liga, já é uma referência de negócio, já praticamente, que quem indicou já falou, faz com ele atende bem. Então assim, muito mais tranquilo você negociar e conversar com a pessoa, quando a pessoa já vem indicada. Então eu trabalho muito com o público indicado, muito mesmo. Acho que quase 50% ou mais é a indicação. Como você... Se a indicação, eu imagino que a resistência seja um pouco menor, né? Sim. Mas quando você encontra resistência, porque às vezes a esposa quer, o marido não quer, ou ao contrário, acha um dinheiro que... Né? Homem, geralmente, eu imagino que seja mais difícil de... O homem? De aceitar que, vou fazer um seguro ou não. Não, os dois públicos são iguais, cara. Geralmente você fala com o homem, vai falar com a esposa. A esposa vai falar com o marido. O homem, a gente, por ser homem também, a gente tem uma conversa mais tranquila, né? Assim, mais de camarada, meu amigo, como é que tá? A mulher é uma conversa mais formal, mas a mulher é muito prevenida. A mulher realmente já tem esse sentimento de prevenção bem maior que o homem, né? Ela é mais família, então ela tem todo aquele sentimento. Às vezes até ela empurra. A minha mulher quer que eu faça o seguro, então geralmente... Mas existe N exemplos. Existe a mulher que não quer fazer, o marido quer fazer.
sempre tem uma briguinha assim no meio, a gente tenta conciliar. Não, vamos